Olá, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre ti e sobre o teu lar e toda a tua família. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 23 do segundo livro de Samuel. Amém? Se você tem uma Bíblia, pega ela e vem ler com a gente. Se você não tem, ouve a palavra do Senhor, que isso é muito importante, estarmos sempre dando ouvidos à palavra do nosso Deus, para termos conhecimento do querer dele, do desejo dele para nossas vidas. Amém? O capítulo de número 23 do segundo livro de Samuel tem como título As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz: o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, em que em tudo será bem ordenado e guardado, por toda a minha salvação. Por toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Beliel serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Jogebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este prendiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram de dentre os filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram
no tempo da cega, até onde estava Davi, na caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Gente, vê o que é a fidelidade, né? Desculpa cortar mais um pouquinho, mas que você vê que Davi, ele estava cansado e de repente ele sentiu sede, né? E ele pensou, quem me dera beber daquela água, né? Que com certeza ele imaginou isso, que se ele pudesse beber daquela água é porque estaria tudo em paz, estaria tudo bem. Mas os servos dele, fiéis, né? Os homens dele fiéis, saíram e correndo o risco, né? Arriscando a própria vida, foram lá buscar água e trouxeram para ele a água, para mostrar o quanto eles gostavam, o quanto eles amavam Davi. Mas Davi preferiu oferecer aquela água para Deus, por isso ele derramou. A primeira vez que eu vi essa leitura, eu falei, meu Deus, por que ele fez isso? Os homens arriscaram a vida, foram lá para trazer a água para ele beber e ele derramou a água em vez de beber. Depois eu vim entender, né, que o que ele fez não foi uma afronta aos homens que eram fiéis a ele, nem foi por ser mal agradecido, é que ele, oferecendo a Deus, era muito mais importante do que ele beber aquela água. O versículo de número 17, gente, diz o seguinte: e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizera aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, era a cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaai, filho de Joada, era homem valente de Cabizel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu uma cova e nela matou um leão no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, com o qual arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Bonai, filho de Joaida, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô e de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Teocoita,
Abiezer Anototita, Mebunai Uzatita, Zalmon Auita, Maarai Netofatita. Zomã, você leu 28, né? Foi. Então, esses versículos são bem curtinhos. Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaia, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benai, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás. Abi Albon, Arbatita, Azamavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, Benejacém, Jonatas. Samar, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Ezarai, Carmelita, Paarai, Arbita. Zigeal, filho de Natã, de Jobá, Bani, Gadita. Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Irá, Itrita, Garebe e Itrila. Itrita também. Urias, Eteu, 37 ao todo. Gente, esses nomes, ainda bem que não coloco mais esses nomes nas pessoas, porque a língua da gente falta dar um nó para poder pronunciar. São nomes bonitos, com certeza, eu gosto, mas só que eu prefiro que os nomes hoje sejam mais fáceis de se pronunciar. Gente, muito obrigado, né, por ficar conosco até aqui. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, que abra a tua mente e o teu coração para as coisas de Deus, né? A palavra diz que devemos honrar o nosso Deus. E eu acredito que honrar seja obedecer, fazer o querer do nosso Deus. Até porque quando fazemos isso, as portas se abrem. Tudo que estava difícil se torna fácil. Porque Deus pode todas as coisas. Então Ele pode abrir para ti todas as portas que você precisa que sejam abertas e também pode te capacitar para adentrar essas portas e chegar a alcançar o teu alvo, o teu objetivo. E é isso que eu profetizo na tua vida hoje, que Deus vai te honrar grandemente, poderosamente. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, tá? Nos ajuda, nos dá esse apoio, essa força. Dá o seu like, compartilha, comenta, tá bom? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?